Mulheres, vocês já perceberam quanto os homens detestam um livrinho chamado Manual de Instruções? Para você perceber isso, basta você comprar um móvel novo para sua casa, daqueles móveis que quem monta é o próprio homem. Ele pega a sua maleta de ferramentas, ele pega aquelas partes, mas a primeira coisa que ele separa e coloca de lado é o manual de instruções. E aí lá ele começa a suar por todos os poros, começa a ficar irritado porque as partes não conseguem se encaixar. Ele pega o martelo e bate alguns pregos e rapidamente ele percebe que bateu tudo errado. Ele vai lá e tem que desmontar tudo que ele fez de novo, até que ele desiste de fazer sozinho. Ele finalmente pega o manual de instruções. Mas por que será que os homens detestam tanto manuais de instruções? Talvez um dos motivos é porque eles odeiem ter que ler, perder tempo lendo. Talvez um outro motivo seja essa sensação de autossuficiência. Eu consigo fazer, eu consigo montar. Talvez seja até uma prova de masculinidade. Eu demonstro de fato que sou homem da casa quando eu consigo montar sozinho esse móvel, esse aparelho, quando eu consigo consertar sozinho esse eletrodoméstico. Talvez seja a sensação de independência, porque percebe, quem tem o manual é quem dá as ordens, quem escreve o manual é quem tem autoridade. E de fato, se submeter a um manual de instruções é literalmente se submeter a outra pessoa. E sabe, esse é um dos grandes motivos pelos quais existe tanta confusão no culto público nos dias de hoje. É porque a gente não quer se submeter ao manual que o próprio Senhor nos dá. Sabe, a semelhança desse homem que tenta por si só montar esse móvel sem nenhum tipo de instruções, é a igreja hoje espalhada por todo mundo, mas especificamente aqui do Brasil, falando do nosso próprio quintal. O que nós vemos é uma verdadeira balbúrdia, é uma verdadeira perturbação, é uma verdadeira diversidade de práticas, de costumes, de atitudes no culto público das igrejas ditas evangélicas espalhadas por esse país. E o motivo é tão somente esse: ninguém quer seguir o manual. E os motivos não são diferentes. Percebe que quando a gente segue o manual de Deus para o seu próprio culto, isso significa que nós estamos nos submetendo ao próprio Deus para que Ele governe essa esfera da igreja. E isso não agrada muita gente. As pessoas querem ser donas da igreja. Elas querem ser donas do culto público. Elas querem ser soberanas também nessa esfera. E aí, apegando-se às ideias da sinceridade, das melhores intenções, do é para a glória de Deus, elas terminam montando o culto à sua própria semelhança e não de acordo com o próprio Deus ordena. E a consequência disso é que elas montam um móvel completamente errado. A semelhança daquele homem que prega as partes daquele móvel à sua própria imaginação, ao seu próprio pensamento, é a igreja, quando ela tenta montar o culto público de acordo com seus próprios dizeres. E à medida que nós chegamos no fim desses cânticos que são tão apropriados e foram utilizados para o culto público, o Senhor, de uma maneira extraordinária, nos dá um manual. Sim, meus irmãos, nesses 3 versículos, o que nós encontramos é um breve e um pequeno manual de como o Senhor deve ser cultuado, e também da consequência que acontece com a igreja quando nós adoramos a Deus da maneira como Ele mesmo manda. Sim, meus irmãos, nós podemos aprender uma coisa: você sem salvo nos ensina algo. É isso que Ele nos ensina nessa manhã, que o culto do Senhor é simples, e que se engajar nele é a bênção que está reservada ao seu povo. O culto do Senhor é ordenado por Ele mesmo e é simples. E é ao se engajar nesse culto, na sua simplicidade, debaixo da soberania de Deus, é que o povo de Deus é abençoado. Nós vamos considerar esse salmo nessa manhã em 2 pontos. Primeiro, nós veremos o modo de se cultuar ao Senhor. E segundo, nós veremos o benefício de se cultuar ao Senhor. Nós veremos o modo de cultuar ao Senhor dos versículos 1 e 2.
E depois veremos o benefício de se cultuar ao Senhor, no versículo 3. Porque o culto do Senhor, meus irmãos, ele é simples. E ele é ordenado pelo próprio Deus. E é ao se engajar nesse culto que o povo de Deus é abençoado. No versículo 1 do Salmo 134, nós somos encarados, nós somos confrontados com um forte imperativo. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. E um dos primeiros problemas que os comentaristas, os acadêmicos se engajam aqui é de saber exatamente quem é que está falando nesse salmo. Quem é que fala para quem? Em que momento é que esse salmo aqui é utilizado? Certamente, como o salmo claramente fala, ele se dirige para um grupo de pessoas que cultua nas horas da noite. Mas que grupo de pessoas é essa? E aí há uma diversidade de pensamentos. Existem aqueles que acham que esse salmo era entoado pelos peregrinos saindo de Israel, saindo de Jerusalém. E à medida que eles vão saindo, eles cantam esses versículos 1 e 2 para aqueles que ficam lá no templo, cultuando a Deus já nas horas da noite. Outros interpretam esse salmo como sendo a chegada dos peregrinos. Eles estão aí depois de passar por todo o seu caminho de peregrinação, eles estão chegando já ao entardecer, de noitinha, chegando em Jerusalém, e aí eles começam a cantar esse salmo, versículos 1 e 2, em direção ou falando com aqueles que já haviam chegado na cidade e que naquele período já estavam cultuando a Deus. Existe também grande diversidade em saber quem é que fala. Quem fala são os peregrinos ou são os levitas e sacerdotes que estão já presentes na casa do Senhor? A discussão é diversa e rica, entretanto, ela termina sendo desnecessária. Porque percebe, independente de quem fala ou de quando fala, se é chegando ou se é saindo, os princípios estabelecidos pelo Salmo não mudam. Independente de se o Salmo é direcionado aos peregrinos ou de se o Salmo é direcionado para os sacerdotes ou levitas, isso também pouco importa. Porque os princípios que o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, ao escrever esse Salmo, ao escriturar esse Salmo, estabelece, eles permanecem os mesmos. E é exatamente para esses princípios que nós precisamos atentar nessa manhã. Nós não precisamos perder tempo com esse tipo de debate, até porque o próprio texto não nos consegue dar, o texto não nos dá nenhum tipo de evidência para solucionar esse problema. Qualquer afirmação no que diz respeito a essas questões é mera especulação. Mas uma coisa é muito clara: o Salmo começa com um imperativo. Bendizei ao Senhor, vós todos. O culto a Javé é uma obrigação. Percebe, crente, nessa manhã você está aqui não como um favor. Você não está aqui porque você está fazendo um favor ao pastor Rodrigo ou ao conselho dessa igreja. Você está aqui nessa manhã por causa de uma santa convocação que o próprio Deus instituiu desde a fundação do mundo, quando Ele estabeleceu o sétimo dia, no qual Ele descansou e o santificou e o separou, para que toda a criação, e especificamente as suas criaturas racionais, criadas à sua imagem e semelhança, engajassem-se em louvor e culto a esse grande Deus que tudo nos dá. Será que você entende isso nessa manhã? Que o fato de você ter acordado cedo, de você ter colocado o pé para fora da sua cama, de você ter deixado o café da manhã pronto do dia seguinte para que você não se atrasasse no culto público, nada disso é favor que você faz a ninguém. É obrigação sua prestar-se pela manhã, apresentar-se pela manhã cedo e apresentar-se também à noite perante o Deus que criou terra, céu, mar, tudo o que neles há, inclusive você, para que você o cultuasse e o louvasse logo nas primeiras horas do dia. Mas existe um outro detalhe ainda nesse iniciozinho do versículo 1, que se você estiver acompanhando a sua leitura pela revista e corrigida, pela revista atualizada, você não vai perceber. Se você estiver utilizando a revista e corrigida, o seu texto começa aí
com o seguinte dizer, com a seguinte partícula: eis-me, bendizei ao Senhor vós todos os servos que assistis na casa do Senhor. E de fato existe essa partícula no original. O eis-me está lá no texto massorético, e por algum motivo, na revista corrigida, ele foi deixado de lado. E esse é um termo que está presente lá no livro de Gênesis. É um termo difícil de ser traduzido, é um termo extremamente complicado, obscuro. Entretanto, além dele ser um chamativo, uma interjeição chamando a atenção daqueles que cantavam aquele cântico, ele, acima de tudo, está presente no livro de Gênesis, no momento do chamamento de Abraão, de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra específica. O eis-me indica o desejo de caminhar, o desejo de seguir, o desejo de obedecer. E percebe ao mesmo tempo que nós somos obrigados, que um imperativo nos compunge, nos leva à adoração. Essa obrigação, ela se mistura, ela se associa ao desejo de cultuar. Como alguém que tem o grande desejo de se casar. Mas percebe, o desejo de se casar e o prazer do casamento está associado às obrigações do casamento. Tem muita gente por aí afora que quer gozar dos prazeres do casamento, mas não das obrigações. Que quer gozar dos luxos e dos privilégios do casamento, até fora dele, mas ninguém quer as obrigações. Mas percebe, ao gozarmos, ao sermos desejosos de casar, automaticamente, associado a esse desejo, vem as obrigações. A obrigação de sustentar, a obrigação de cuidar, a obrigação de auxiliar, a obrigação de pastorear. Então, da mesma semelhança, meus irmãos, à medida que nós somos convocados pelo próprio Deus e não nos é dada a escolha de não cultuarmos a Ele naquele dia, de não cultuarmos a Ele naquele momento, associada a essa obrigação na alma de todo ser vivente que foi transformado pelo seu Santo Espírito, existe o eis-me. Eu estou aqui, Deus da aliança, para obedecer a sua convocação. Essa é a descrição do seu espírito nessa manhã. Você acordou hoje no dia do Senhor dizendo: eis-me Javé, eis-me Deus da aliança, estou aqui, salvo pelo sangue do teu Filho, selado pelo teu Santo Espírito, para te prestar culto e te obedecer nesta manhã. Aceitar e curvar os meus joelhos diante da tua santa convocação para te cultuar no teu santo dia. É assim que se encontra a sua alma hoje. É assim que Javé descreve como o seu culto deve ser. O primeiro princípio, o primeiro modo de se cultuar a Deus é através desse misto de obrigação e desejo, de imperativo e vontade. Mas existe uma segunda característica, veja aí o que o texto fala. Logo depois de falar a respeito dessa obrigação e desejo, o Salmo vai nos informar quem é o objeto de culto, quem é o centro do culto. Veja lá: bendizei ao Senhor. E mais uma vez observe aí a presença exaustiva, por 5 vezes o nome pactual de Deus é repetido nesse salmo. Um salmo curto, um salmo simples, mas completamente pactual. O objeto de culto do povo de Deus é o próprio Deus. Em outras palavras, crente, o objeto do culto não é você. O culto de Deus, o culto ao Deus triuno, ao verdadeiro Deus, ao Deus da aliança, não foi feito para lhe satisfazer. O culto não existe para que você se sinta bem. O culto a Deus não é feito para te agradar. O culto a Deus não pode ser antropocêntrico, porque senão não é mais culto a Deus. O texto não é bendizei ao homem, bendizei aos jovens, bendizei às crianças, bendizei aos idosos. Não. O texto nos instrui: bendizei ao Senhor. E percebe, essa é a segunda característica do modo de se cultuar a Deus. Percebe a simplicidade do culto. É preciso haver
imperativo e vontade, obrigação e desejo, mas é preciso que nós saibamos que o objeto do culto é o Deus da aliança. E como isso tem sido esquecido nos cultos dos dias de hoje, daqueles ditos evangélicos. O oposto de um culto teocêntrico, meus irmãos, é um culto antropocêntrico. É um culto onde o centro e o objetivo de agradar é você, é a plateia. Sabe, é fácil de você reconhecer esses cultos. As características deles são muito simples. Primeiro, uma das primeiras características de um culto antropocêntrico é a quantidade exacerbada de cânticos que vai existir nesse culto. A palavra de Deus, ela é desprezada, porque Deus não é o centro, mas porque você precisa se sentir bem, porque eu quero alcançar os seus ouvidos e alcançar o seu coração. A minha ênfase, a ênfase desses cultos é fazer com que a igreja gaste 1 hora, 1h30, 2 horas em cânticos. E os cânticos não são simplesmente tocados. Existe toda uma parafernália, todo um aparato utilizado para que você seja agradável. Um culto antropocêntrico, ele é também caracterizado por uma pregação extremamente breve. E ela jamais ou raramente será baseada na Bíblia. O pregador vai até ler o texto, mas ele sempre vai falar a respeito de um tópico interessante, que seja relevante para você, que lhe faça se sentir bem, como os 5 passos para a sua felicidade, ou como você pode se sentir bem hoje, agora, com o seu corpo, ou como você é. Essas pregações são rápidas e nelas não há profundidade teológica. Elas não focam no texto bíblico, elas não exploram a palavra de Deus, elas são palavras de homem para homem, não palavras do próprio Deus para a sua congregação. O culto antropocêntrico, ele foca na sua necessidade. Ele foca no seu emprego, no seu trabalho, ele foca no seu casamento, ele foca nos seus relacionamentos, ele foca na sua conta bancária. O culto antropocêntrico tenta mexer com você. Mas o culto teocêntrico, o culto que é feito para bendizer a Javé, foca em uma coisa e em uma coisa somente: na palavra do Deus da aliança, de início ao fim. O homem sai da figura, sai do centro, ele vai para de trás das cortinas, e o centro é o Deus triuno, revelado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e aplicado de maneira eficaz pelo seu Santo Espírito no coração do seu povo. O foco torna-se a palavra do Senhor. As orações refletem isso, os cânticos são direcionados, e muitas vezes é o próprio texto bíblico que é cantado. E os sermões são centralizados na palavra de Deus, porque somente ela alimenta o seu povo. A quem é que se cultua, diz o Salmo? Bendize a Javé. O culto de Deus é um culto simples e é um culto teocêntrico. Mas não somente isso, ainda no versículo 134, ainda no versículo 1 do Salmo 134, nós temos ainda quem cultua, quem são os participantes desse culto a Deus. Veja na sequência: bendize ao Senhor, vós todos servos do Senhor. É engraçado que aqueles que pensam, aqueles que interpretam esse salmo como sendo uma palavra dos levitas e dos sacerdotes para a congregação, e também a congregação falando para os levitas, especialmente nesse versículo 1, utilizam essa expressão servos do Senhor como a sua base, como o seu fundamento, como se o texto servos, essa expressão servos do Senhor, fosse um endereçamento a sacerdotes e levitas. O grande problema é que essa expressão no Antigo Testamento ela jamais é utilizada nem para sacerdotes nem para levitas. Aliás, o termo Eved, que é escravo ou servo, que é aqui utilizado na sua forma nominal, na sua forma verbal, ela é frequentemente utilizada no Antigo Testamento para se referir à congregação, ao povo de Deus. Em outras palavras, se nós vamos utilizar ferramentas exegéticas para entender essa expressão servos do Senhor aqui, a primeira coisa que não precisa estar em nossa mente é de que os servos do Senhor é a sua santa congregação, é toda ela
é toda a comunidade do pacto que se ajunta diante do Senhor para cultuar ao seu Deus. No nosso manual de culto nós temos a maneira como nós devemos cultuar, por obrigação e por desejo. Nós temos a quem nós devemos cultuar, a Javé. E nós temos quem deve cultuar, toda a Assembleia. E mais uma vez, crianças, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse texto. Talvez você ache um pouco chato estar aqui no culto. Não tem desenho, não tem papel para você riscar, talvez. Você é direcionado pelos seus pais para ficarem prestando atenção naquilo que o pregador está falando. E sabe por que isso? Porque é exatamente isso que o Salmo está comentando. É exatamente isso que o Salmo está ordenando. Todos os servos do Senhor. E percebe, vocês, crianças, como filhos do pacto que vocês são, vocês receberam o batismo, vocês foram trazidos para a comunidade da aliança, vocês são servos do Senhor. E é por isso que, juntamente com os adultos, vocês estão aqui para cultuar ao Deus que salvou vocês na pessoa bendita de Cristo e que regenerou vocês pelo Santo Espírito dele mesmo. Toda a Assembleia, todos os servos de Deus, vós todos, diz o Salmo, cheguem-se para bendizer ao Senhor. Veja onde agora se cultua. Onde é que esse culto é feito? Veja, continue aí no versículo 1. Bendizei vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Não há dúvida nenhuma que no Antigo Testamento o foco, o centro do culto era o templo. Templo esse construído não por Davi, mas por Salomão, seu filho. E depois da sua construção em Jerusalém, tornou-se o centro de culto. Todos se convergiam para aquele local onde os sacrifícios eram oferecidos, e naquele local levitas estavam, instrumentos existiam e cultos eram oferecidos ao Senhor diariamente. Não somente no dia do Senhor, mas todos os dias, o tempo todo, Javé era cultuado. A casa de Deus era o centro do culto do povo. E percebe, quando nós olhamos e estudamos a nova aliança, nós percebemos que o templo apontava para algo muito maior. O templo apontava para o centro, de fato, que o culto deveria ser. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: destrói este templo e eu o construirei em 3 dias. E eu o erguerei em 3 dias. Percebe aquele templo erguido por mãos, uma estrutura muito bonita, uma estrutura que fascinava e que cativava os olhos dos transeuntes, não simplesmente apontava para aquele que é o grande arquiteto e construtor de todas as coisas. O local de culto do povo de Deus é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É somente quando nós estamos unidos nele e quando nós nos encontramos nele que culto ao Senhor, da maneira como o Senhor ordenou, é que ele é possível. Talvez alguns de vocês se sintam tentados a olhar para esse texto e dizer: mas me parece que esse texto, pastor, certamente aponta para a necessidade de nós termos um prédio, de nós termos uma construção feita de tijolos e de cimento, porque precisamos de uma casa que seja do Senhor para que lá haja culto. Entretanto, o Novo Testamento nos mostra exatamente o oposto. Quando nós olhamos as instruções do próprio Senhor Jesus Cristo no seu diálogo com a mulher samaritana, ele fala que os requerimentos para cultuar a Deus é somente espírito e verdade. Como disse já um grande teólogo, a igreja cristã é a igreja mais portátil do mundo. Tudo que nós precisamos é de uma cuia com água, de um cálice com vinho e de uma Bíblia. Mais nada. Não há necessidade de construções, de tijolos. É ótimo quando nós a temos, é um grande privilégio quando nós a temos. E quando nós temos essas construções, elas precisam de fato ser bem cuidadas e bem utilizadas. Mas o templo que o Senhor reservou para o seu povo é o seu Filho bendito. Não somente Ele é o nosso templo, mas Ele prepara para nós uma morada, onde juntamente com Ele adoraremos para todo sempre o grande Deus e Pai de todos. Quando nós olhamos para esse pequeno, breve, simples manual do culto simples do Senhor,
nós entendemos que nós precisamos nos achegar a Ele, movidos pela nossa obrigação, mas também motivados pelo próprio desejo, entendendo que o culto é centrado nele, de que quem cultua é a sua comunidade pactual, mas que o local de culto, o local onde o seu povo se congrega, se une, se chega para cultuá-lo, é na pessoa bendita do seu Filho, o templo do Senhor, perfeito, completo e estabelecido com a encarnação do nosso Salvador. Na sequência, no versículo 1, nós vemos quando se cultua. Veja lá o que diz o texto. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. E aqui certamente você pode até estar pensando agora, né? Olha aí, tá vendo? Esse aqui é um claro testemunho de que a gente deveria estar fazendo só culto à noite. Exatamente aqui quando o pessoal está cultuando. Eles estão assistindo na casa do Senhor, unidos como servos do Senhor, nas horas da noite. Nós temos aqui, pastor, um versículo que defende o culto noturno. Sem dúvida. Nós temos aqui um texto que claramente fala que nós devemos cultuar a Deus à noite. Mas o texto não diz que nós só devemos cultuar a Deus à noite. Pelo contrário, o texto com o qual nós iniciamos o culto, o Salmo de número 92, claramente nos afirmou na sua leitura, Deus nos instruiu que o culto a Ele é de dia e à noite. Quando os levitas e sacerdotes foram instituídos, lá em 1 Crônicas capítulo 9, versículo 33, o texto sagrado nos fala a respeito da existência de levitas que entoariam cânticos ininterruptamente a Deus, dia e noite. Ao contrário de ser um versículo que ensine que o culto público é só à noite, esse texto nos ensina que até mesmo à noite nós devemos cultuá-lo. E aqui eu queria que você se transportasse para as regiões da Palestina, uns 500 anos antes da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Percebe, às vezes nós temos a tendência de ler esse texto, mas desprezar o seu contexto social. E percebe, diferente da realidade que nós temos hoje, luz elétrica, estradas pavimentadas, carros possantes, alguns têm, para dirigir nas estradas e chegar na igreja, a realidade de se chegar para o culto a Deus à noite na Palestina, uns 500 anos antes da vinda de Cristo, não era nem um pouco confortável, nem segura. Se achegar a Deus, ao culto e ao templo em Jerusalém, fazer uma peregrinação como essa, e se achegar às regiões da cidade santa, já em meados da noite, ou quando a noite caía, significava se expor à tremenda insegurança. Significava se expor talvez ao ataque de salteadores. Sem iluminação pública significava você se submeter a algum tipo de acidente, a cair em algum tipo de poço ou buraco aberto, que simplesmente estava lá e que você não conseguia enxergar. Ao invés de simplesmente limitar o culto a Deus nas horas da noite, o que esse texto, o que essa expressão nos remonta é de que, independentemente da sua circunstância, chegue-se ao culto a Deus. Seja de noite, seja de dia, seja com segurança, seja com insegurança. Chegue-se ao Senhor para cultuá-lo. Você entende isso nessa manhã? Você entende a profundidade dessa expressão? Chegar-se à noite para cultuar a Deus. Talvez você esteja enfrentando uma terrível noite na sua vida. Percebe, a noite é associada com todos os tipos de males. Eu ainda estou para ver um filme de terror que se passa pela manhã. Algumas cenas até são filmadas pela manhã, mas geralmente aquilo que é de aterrorizante, de apavorante, de assustador acontece no escuro e na hora da noite. E talvez essa seja a sua situação nessa noite, nessa manhã, aqui. Você esteja enfrentando a noite da sua alma. E o seu desejo de cultuar a Deus é mínimo.
ou talvez nulo, inexistente. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus lhe lembra: não importa quão escura seja a noite da sua alma, bendiga ao Deus da aliança. Bendiga a esse grande Deus que grandes coisas tem feito por nós. Bendiga ao Senhor independente dos riscos. Bendiga ao Senhor independente da tristeza e da depressão que lhe aflige. Bendiga ao Senhor. Chegue-se junto ao seu povo no seu santo dia, nessa pública e solene congregação, para prestar-lhe louvores, porque Ele é digno de ser louvado. Não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, o Santo Espírito de Deus lhe lembra nessa manhã que o momento de se cultuar a Deus, em toda hora, em qualquer situação. Por último, no versículo 2, nós vemos aqui a última instrução desse breve manual de culto. Além do espírito do cultuador, além do objeto de culto, além dos cultuadores, além de quando e onde se cultua, no versículo 2 nós temos agora como cultuar. E mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos para a simplicidade. Veja o versículo 2: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Lendo um comentarista nesse versículo, fazendo as suas observações, ele disse o seguinte: que aqui nós tínhamos uma licença para todas as expressões corporais possíveis e imagináveis. Aqui no versículo 2 nós temos de fato uma permissão, o crivo divino, a partir desse levantar as mãos, para que a expressão corpórea do povo de Deus seja trazida, seja utilizada no culto público para adorá-lo. E rapidamente, movendo desse tipo de interpretação no versículo 2, aquele comentarista falou: eis aí um excelente motivo, uma excelente base para que haja danças, para que haja jograis, para que haja todo tipo de manifestação corpórea no culto do Senhor. Será que é isso que esse texto está dizendo mesmo? Será que de fato o versículo 2 do Salmo 134 nos dá uma licença para qualquer expressão corpórea no culto público a Deus? Me parece que não. A primeira coisa que nós precisamos estabelecer é o que é esse erguer as mãos para o santuário. É muito comum hoje em dia nas igrejas, no momento do cântico, as pessoas levantarem as suas mãos e meio que entrarem numa situação de transe, como se elas estivessem tocando as regiões celestiais, como elas fossem movidas por algo divino. Mas a pergunta é: será que é isso que levantar as mãos significa na Escritura? Quando é que levantar as mãos acontecia? Que atitude é essa de adoração? Por exemplo, quando nós olhamos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, na inauguração do templo, na inauguração depois da construção de Salomão, Salomão de fato é dito naquele versículo 22, como alguém que estava de mãos erguidas, mas não cantando, e sim orando. Percebe? A expressão ou essa postura, erguei as mãos para o santuário, ao longo do Antigo Testamento, ela não é uma postura associada à entoação de canto, mas à pronunciação de uma oração. Levitas e sacerdotes erguiam as suas mãos e publicamente verbalizavam as suas orações ao Deus Todo-Poderoso. Ao invés de ser uma atitude associada com o cântico, erguer as mãos é uma atitude associada ao elemento da oração. E a primeira coisa que nós aprendemos então, no que diz respeito ao modo de se cultuar a esse Deus, é através da oração. Você quer cultuar a Deus nessa manhã? Você quer estar ativamente presente no culto a Deus? Não somente passivamente recebendo a sua palavra, mas ativamente participando do culto, fazendo alguma coisa para Deus. Eis aqui aquilo que Ele disse para você fazer: levante as suas mãos em oração a esse grande Deus e ore. Como é a sua postura na hora das orações públicas que são feitas nesse culto?
Percebe? Nós não oramos todos juntos porque nós entendemos que existe uma oração, que os elementos públicos, né, os elementos de culto, eles são caracterizados por uma característica muito peculiar, que é a ideia da corporatividade. Quando nós cantamos, como nós somos um só corpo, estamos unidos em uma só pessoa, todos nós cantamos juntos. Quando nós oramos, nós também oramos todos juntos, através de um dirigente, seja ele o presbítero que dirige o culto público, seja ele alguém selecionado por aquele presbítero para, naquele momento do culto público, dirigir a igreja em oração. E todos então em silêncio, não cada um fazendo a sua oração à parte, cada um orando a Deus da maneira que quer ou dizendo o que quer. Não, todos nós, como um só corpo, como uma só mente, como uma só alma, através daquele dirigente, nos dirigimos a Deus em oração. E eu lhe pergunto nessa manhã, aonde está a sua mente e o seu coração nas horas das orações públicas que são feitas no culto público a Deus aqui nessa igreja? Você está pensando no feijão que você deixou no fogo lá na sua casa? Você está pensando nos seus compromissos que você tem amanhã, talvez da consulta médica que você tem que comparecer? Talvez você esteja pensando na prova que você vai ter que fazer. Percebe, nessa manhã, a palavra de Deus lhe lembra que quando você se apresenta a Deus para cultuá-lo, é bom que você se apresente para orar a Ele. Você precisa encarar esses momentos de oração pública como sua própria oração. É exatamente por isso que você diz amém no final, ou não? Que assim seja. E percebe, se você diz amém para uma oração que você nem sabe o que foi orado, você mente. Você quebra o nono mandamento, você profere um falso testemunho. Como você pode dizer que assim seja para algo que você não tem a menor ideia do que foi orado? É por isso que existe falta de fato, de genuinidade, de verdade nos nossos cultos públicos. Porque na hora da execução dos seus elementos, a nossa língua pode até estar engajada, mas a nossa alma, mente e coração estão completamente dissociadas do culto público a Deus. Mas a perfeita junção de obrigação com vontade, de obrigação com desejo, faz-nos obedecer com prazer. E faz-nos de fato participar do culto público na hora dessas orações, fazendo delas nossas próprias. Mas talvez você esteja perguntando, mas enfim, pastor, é possível erguer as mãos para o Senhor na hora do culto público? Certamente que sim. Certamente que sim. Não temos aqui um imperativo claro e genuíno da própria palavra de Deus, dizendo ergam as mãos? Mas erga a mão na hora certa de erguer a mão. Se você quer usar o texto bíblico para apoiar a sua prática, que ela seja utilizada de maneira adequada, da maneira como de fato ela estabeleceu essa ordenança. Mas existe ainda uma segunda atitude, uma segunda ação, proatividade, que os membros do pacto, que os membros da aliança se achegam a Javé e executam para ele. Veja aí no finalzinho do versículo 2. Ergam as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. E aqui a palavra bendizer ao Senhor, ela de fato se repete tanto no versículo 1 quanto no versículo 3. A mesma palavra que é traduzida no versículo 3 como o Senhor abençoe, é a mesma palavra traduzida na nossa versão como bendizer ao Senhor. É como se os membros da aliança, membros do pacto, agora reunidos, abençoassem a Deus com as suas palavras. Mas como é que nós podemos abençoar a Deus? Abençoar não é algo que vem do maior para o menor? Certamente que sim. E de fato a melhor tradução para essa palavra é essa que nós temos aqui. É a prestação pública de louvores ao Deus da aliança. E percebe então, no versículo 2, juntamente com oração, com o erguer as mãos do seu santuário, nós temos esse elemento de louvor. Ergam as mãos e agora louvem ao Senhor. Orem e entoem cânticos. Orem e pelas suas orações bendigam, adorem ao grande Deus. É isso que marca o seu culto nessa manhã.
Você sabe o que é ser adorador de Javé? Você de fato entende o que é engajar publicamente com a Assembleia dos Santos e Justos do Senhor Jesus Cristo, para em uma só voz, em uma só mente, em um só coração, prestar louvores e adoração a esse grande Deus? É tudo isso que nós precisamos fazer no culto, meus irmãos. O culto do Senhor é simples. É Ele quem nos dá esse breve manual. E nós fazemos bem em segui-lo. E sabe por que nós fazemos bem em segui-lo? Porque grandes bênçãos fluem para o povo de Deus quando nós juntamente cultuamos a Deus de acordo com o seu próprio manual. E é isso que nós vemos agora no versículo 3. No versículo 3, nós temos a resposta de Javé quando o seu povo chega para cultuá-lo de acordo ou do modo como ele ordena. Nós temos aqui o benefício de se cultuar ao Senhor através desse breve manual. E o benefício é de que o seu povo é abençoado pelo seu Deus. Veja o que diz o versículo 3. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Percebe a semelhança de nós quando concluímos o nosso culto? Nós escutamos a bênção do Senhor nos despedindo, nos enviando de volta para as nossas casas, até a próxima convocação pública. A semelhança desse momento no nosso culto público, aqui está o versículo 3. Se de fato esse texto diz respeito aos peregrinos saindo de Jerusalém nas horas da noite, se encaixa perfeitamente com aquilo que nós fazemos dominicalmente no final dos nossos cultos. O povo de Deus é despedido com a bênção do seu Senhor. Depois de tê-lo agradado, depois de tê-lo satisfeito com um culto simples, de acordo com as suas próprias ordenanças, o povo de Deus agora se retira debaixo da alegria e da bênção de Javé. E aqui duas coisas precisam saltar a nossa atenção no versículo 3. O primeiro é quem abençoa o seu povo. Percebe, a bênção não vem pelo culto. A bênção vem por aquele que é cultuado. E o texto nos diz: de Sião te abençoe o Deus da aliança, Criador do céu e da terra. O Deus da aliança é quem abençoa o seu povo. E é interessante a maneira como essa descrição de Javé, o Criador do céu e da terra, aqui está anexado, identificando o único e verdadeiro Deus. O culto a qualquer outro Deus é um culto falso, é um culto inútil, é idolatria. Mas o Criador dos céus e da terra, que é genuinamente cultuado pelo seu povo, é esse mesmo, que pode abençoar o seu povo e o abençoa, despedindo de volta para os seus lares. Sabe, a expressão Criador dos céus e da terra altamente também nos remonta a esse poder, majestade e glória do nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. A quem mais poderíamos nos juntar nessa manhã para cultuar, senão aquele que do nada fez todas as coisas existirem, senão aquele que estabeleceu as ordens cósmicas de acordo com a sua própria vontade, senão aquele que não somente criou tudo do nada, mas as povoou com uma diversidade animal extraordinária e belíssima, que nos assusta e cuja exaustidão é simplesmente impossível de ser alcançada. Como não se aproximar desse grande Deus no seu grande dia para cultuar aquele que fez a nós de acordo com a sua imagem e semelhança? Como não nos achegarmos a esse grande Deus da aliança, que através da sua criação demonstra não somente a sua sabedoria e misericórdia, mas demonstra o seu infinito poder. E é exatamente esse Deus todo-poderoso, que tudo faz como lhe agrada, é esse que criou os céus e a terra, que abençoa o seu povo. Percebe, talvez você esteja aqui nessa manhã exatamente como
como estava um centurião quando ele chegou para pedir ao Senhor Jesus Cristo que o seu filho fosse curado. Você lembra dessa história? Quando o centurião chega-se ao Senhor Jesus lá no Evangelho de João, ele diz: Senhor, desce até ali a Cafarnaum, vai até lá e cura o meu filho. Aquele homem estava certo de que Cristo poderia curar o seu filho, mas ele entendia que o poder de Cristo estava limitado à sua presença na frente do enfermo. Aquele homem não se satisfazia com a simples palavra do Senhor Jesus e dizer: pode ir, o seu filho está curado. Não, desce, vai até lá, senão vai ser muito tarde. Talvez esse seja o Deus que você pensa estar cultuando nessa manhã. Um Deus cujo poder é limitado. Um Deus cujo poder não pode transformar a vida do seu cônjuge descrente. Um Deus cujo poder não pode converter o coração do seu professor ateu. Um Deus cujo poder não pode vivificar a vida do seu filho desviado. E as Escrituras Sagradas nessa manhã lhe dizem que o Deus que você veio cultuar, Ele é o Criador dos céus e da terra. Entendam, crentes, o poder soberano e absoluto desse grande Deus que nós viemos cultuar hoje. Nenhum outro é digno de glória, nenhum outro é digno de culto, a não ser Javé. Ele é o Criador dos céus e da terra, e é a Ele que nós cultuamos. Por último, ainda no versículo 3, veja de onde vem a bênção. Sim, Javé abençoa o seu povo poderosamente, infinitamente mais do que nós podemos pensar, pedir ou imaginar. Mas veja de onde a bênção flui. O texto nos diz que de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. De Sião é que vem a bênção. E obviamente nós que estivemos lidando com essa série de 15 salmos, vimos que a palavra Sião ela é utilizada geralmente de duas maneiras. Algumas vezes ela se direciona ao monte onde estava construído o templo, e algumas outras vezes Sião diz respeito à cidade de Jerusalém. E percebe, independente aqui, e infelizmente o texto não nos ajuda para precisar se é o templo, o monte ou a cidade que o salmista se refere, mas ele certamente se refere àquele local onde a presença do Senhor se encontra. É dali que sai a bênção. É de onde Deus habita. Seja em Jerusalém, seja o monte, seja uma referência ao templo, mas é aonde está a presença de Deus, ali é que sai a bênção. Percebe, meus irmãos, quando nós nos achegamos para cultuar a Javé, nada mais deve nutrir as nossas expectativas, a não ser sermos abençoados por Javé. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o clímax, a conclusão da revelação divina, nós percebemos que em Cristo que Javé abençoa o seu povo. É no Emanuel de Deus. É onde Deus fez a sua morada. É onde Deus veio habitar com o homem. É quando os céus beijaram a terra, como disse um grande puritano no passado. Percebe? Se de fato é de Sião que Deus abençoa o seu povo, é de onde está a sua santíssima presença. Não existe nenhum outro, em nenhum outro nome, em nenhum outro lugar, onde o povo de Deus possa ser abençoado, senão na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, onde o próprio Deus se manifestou e se revelou. Se você de fato deseja ser abençoado por Deus, é em Cristo que essa bênção reside. E é de Cristo que Javé abençoa o seu povo. Ele é a origem de todos os nossos presentes celestiais, de todas as bênçãos espirituais. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o local de onde Javé abençoa, sustenta, cuida e protege o seu povo. Percebe, talvez você esteja aqui nessa manhã e você esteja nutrindo a expectativa de ser abençoado por Javé, mesmo estando longe de Cristo. Talvez essa seja a sua realidade aqui nessa manhã. Cristo não é o seu Senhor. Cristo não significa nada para você.
mas você ainda nutre a expectativa de ser abençoado pelo Deus da aliança. Mas essa manhã o Salmo 134 lhe alerta: é de Sião que vem a bênção. Fora de Cristo só há maldição para você. Se você se encontra aqui nessa manhã e você acha que Deus vai lhe abençoar estando fora de Cristo, as Escrituras lhe revelam nessa manhã que só está destinada a você a ira do Senhor. Você não gozará da sua bênção, você não gozará do seu fervor, você não gozará da sua misericórdia. Não, a única coisa que você há de experimentar do Deus da aliança é a sua fúria. Mas se você deseja experimentar a bênção do Deus da aliança, esse salmo diz para você: é de Sião que vem a bênção. Ah, se você quer gozar da bênção de Javé, se é seu desejo do seu coração, se a sua alma anda sedenta pelo Deus da aliança, vá para Sião. Vá para o local onde Deus faz a sua morada. Vá para onde Deus se revela. Corra para o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Que Ele seja tudo para você e o seu tudo. Nele a sua alma de fato encontrará consolo, abrigo e bênção. E eu não estou falando aqui de uma conta bancária recheada, ou de um emprego, ou de um casamento. A bênção de Javé que você mais necessita é a bênção que Ele mesmo conquistou na pessoa bendita do seu Santo Filho. É livrar você do inferno que você merece ser jogado. Essa é a sua bênção. Essa é a bênção que a sua alma mais precisa ansiar. É não receber de Deus aquilo que você merece, mas receber de Deus aquilo que você mais precisa. E é de Sião que vem a bênção. É da morada do Deus da aliança. É da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Abandone toda a incredulidade nessa manhã. Abandone toda a teimosia. Abandone todo o culto de si mesmo. Aproxime-se de Sião. Aproxime-se da morada do verdadeiro Deus. Abrace a Cristo. E aí sim você gozará da bênção de Javé. Abrace a Cristo. Confesse-lhe os seus pecados. Reconheça-lhe a soberania e poder sobre tudo e sobre todos. E sirva ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, somente assim, você gozará da bênção de Javé. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos porque nessa manhã o Senhor nos lembra que a tua santa celebração, o teu santo culto é simples, e que tu nos abençoa quando nós nos engajamos nessa simplicidade. Abençoa-nos, pois, Javé, o que nós te rogamos. Abençoa-nos, pois, nessa manhã. Abençoa-nos de Sião, à medida que o teu povo se aproxima desta mesa que aponta para aquele em quem o Senhor fez morada no meio do teu povo, que aponta para aquele em quem tu te revelas. Ó Senhor, abençoa o teu povo. É o que nós te rogamos no nome de Cristo. Amém. Amém.